Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 11, o finalzinho do versículo 4. Se vocês repararem, no devocional anterior, eu deixei o finalzinho do versículo 4 sem ler, porque eu queria fazer um devocional só sobre ele, que Lucas, então, capítulo 11, finalzinho do versículo 4, e não nos deixe cair em tentação. É o final, então, dessa oração de Jesus, como ela aparece em Lucas, de uma forma um pouco mais resumida do que como ela aparece em Mateus. E, finalizando, então, esses estudos sobre a oração de Jesus, hoje eu vou falar um pouco sobre esse não nos deixe cair em tentação. É interessante que, depois do pedido de perdão, como nós vimos no devocional passado, essa oração que Jesus ensina, ela passa para o pedido de proteção diante da tentação. E parece que há um caminho lógico aí, porque à medida em que o cristão, então, ele tem consciência do seu pecado, das suas transgressões e de tudo esse mundo de erro que aconteceu no passado, à medida que ele tem consciência disso e pede perdão, né? Vem também no cristão a percepção da sua fraqueza, de que isso pode acontecer de novo. Então, a oração que se segue a oração passada de perdoar os pecados é para, temendo que isso aconteça novamente, esses pecados e tudo mais, o que Deus não deixe cair em tentação, como nós lemos aqui. Já é sabido, principalmente pelo texto de Tiago, que vai dizer que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta, que Deus não pode nos tentar, Deus não nos leva a pecar, porque Deus ele não tem relação com o mal, por assim dizer, né? Então, quando Jesus ensina para nós pedirmos a Deus nós, é, para que nós não caiamos em tentação, o que Jesus está ensinando é que Deus ele pode nos dar um desfecho diferente para quando a tentação vier. Então, quando nós sentimos tentados pelo mal, tentados pelo pecado, Deus pode nos dar um desfecho diferente do que o desfecho maligno, por assim dizer, o desfecho triste que é a gente ceder à tentação e cair em pecado. Então, a oração aqui é como se fosse falando assim: dê-nos, Deus, um desfecho diferente para quando a tentação vier. E essa forma de se entender, essa frase, ela é interessante porque, de fato, só Deus pode nos libertar do pecado. De fato, só Deus pode dar um desfecho diferente a nós nesses momentos de tentação. Se nós tentarmos vencer o mal e o pecado nas nossas vidas com as nossas próprias forças, nós nunca vamos conseguir. É interessante pensar sobre isso, porque, por exemplo, quando Jesus fala para as pessoas se arrependerem no Novo Testamento, ele não explica como isso ocorre. Da mesma forma que em muitos outros momentos, ele fala coisas e também não explica como elas devem ocorrer. E nesses outros momentos, essas coisas que muitas vezes ele fala, são coisas, humanamente falando, absurdas. Como as várias vezes que Jesus falou para paralíticos levantarem e andarem. E por que esses paralíticos eles conseguem levantar e andar? Porque eles acreditam na palavra de Jesus. Eles confiam naquela palavra e eles tentam na força da fé de quem disse aquilo para eles. E da mesma forma é com o arrependimento, da mesma forma é com a luta contra o pecado. Quando Jesus nos fala para nos arrependermos e abandonarmos o nosso pecado, né? Essa é a ideia de arrependimento, e não cairmos mais em tentação, a ideia é que isso é impossível a nós. Isso é impossível a nós. Mas se nós acreditarmos com fé na força de quem diz isso pra gente, que é Jesus, se nós então usarmos a força de Jesus, a força do Espírito Santo para lutar contra o pecado, a fé de que por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo é possível vencer,
Se nós partirmos desse ponto de que Deus pode nos dar um desfecho diferente, que Deus pode dar um desfecho diferente para a tentação quando ela vier, e se esse é o nosso ponto de partida, aí sim nós podemos vencer o pecado. Aí sim nós podemos nos ver libertos de pecados que há anos podem estar nos assolando, por assim dizer. Porque aí sim nós começamos com o passo da fé. A fé em quem fala, a fé no poder de quem fala. Nesse sentido, a oração ensina que ninguém vence os pecados por si. Ninguém vence pecados por sua própria força. Nós vencemos pecados quando desistimos de lutar com as nossas próprias forças e confiamos no poder e na força de Deus, o único que pode nos dar um desfecho diferente. Um desfecho diferente. Deus abençoe e até o próximo devocional.